Financiamentos coletivos, paywalls, doações a entidades, assinaturas digitais e outros produtos inovadores. Essas são algumas palavras-chave que a gente sempre encontra quando o assunto é a inovação no jornalismo e a sustentabilidade no jornalismo. A gente sabe que o jornalismo hoje ele precisa pensar coisas diferentes e não pensar na mesma maneira que era organizada uma empresa jornalística há 30 anos. E muita gente acha que isso funciona também para a mídia local, que é a mais afetada, certo? Pois a realidade é bem pior do que muita gente estuda. Tem um relatório que saiu agora, feito por 3 entidades, uma delas é o Google News Initiative, nos Estados Unidos, com 450 meios de comunicação no mundo. E quais são os jornais menos sustentáveis? Os locais. O projeto é muito interessante. Ele chama-se News Sustainability Project. Ele é bancado pela Google, pela Financial Times Strategies, um braço deles de pesquisa, do jornal Financial Times, e de uma associação internacional de mídia. Eles têm um estudo com 450 meios de comunicação do mundo todo, e eles têm uma ferramenta de análise em que eles dão uma nota de 0 a 100 para saber o nível de sustentabilidade daquele meio de comunicação. E o que aconteceu? Eles classificaram por continente, por várias situações, mas tem uma que é bem interessante das classificações, é um ranking, no caso, por proximidade da mídia. E os jornais mais próximos do cidadão são aqueles que têm a sustentabilidade mais baixa. O hiperlocal é o pior de todos, 57. O local está com 59. O regional está com 62, na frente do nacional que tem 60. Mas o internacional, ou seja, a mídia que não trata apenas de um país, ele tem um nível de sustentabilidade de 71. Ou seja, ele é o melhor situado de todos. E quando ele chega por continente, também tem dados interessantes. O Brasil, a América do Sul, ele aponta como problemático em todos os tipos de jornal. Já na Europa, ele diz que o problema está novamente nos locais, regionais, hiperlocais. E ele fala como o maior problema a questão da transição para o digital, que é um assunto que eu estou há 7 anos em Portugal estudando esse assunto, e é sempre um assunto que volta à tona. A dificuldade dos meios de comunicação regional em fazer a chamada transição para o digital. A gente está falando daqueles que começaram no impresso, que têm as suas fontes de receita na publicidade impressa, no assinante impresso, e não conseguem migrar para o digital. Ah, mas ele precisa migrar? Precisa, porque ele está perdendo receita a cada ano, tanto na publicidade quanto na assinatura. Ele precisa reverter o jogo e começar a ganhar dinheiro no digital. Inclusive, outro número, eu vou colocar aqui o gráfico agora, eles apresentam sobre da onde vem a receita dos jornais da Europa. Os números de 2022, o relatório saiu em junho desse ano, e a projeção para 2025. Percebam que o digital consumer e o digital advertising, ou seja, publicidade online e público online, vão ser ainda mais as fontes de receita, já são as maiores fontes de receita hoje, mas essa proporção vai aumentar nessa projeção para os próximos anos. E é por isso que os locais têm tanta dificuldade de se adaptar e são tão pouco sustentáveis hoje, porque eles não conseguem fazer essa transição para o digital. E por que não conseguem fazer essa transição para o digital? Tem uma série de assuntos, vai de país para país, mas tem um outro dado interessante, em um outro artigo que eu li, na verdade é um capítulo de um livro, é um pesquisador britânico que ele fez uma análise sobre os hiperlocais novos, esses projetos novos locais, para ver se eles realmente estavam trazendo mais notícias, por exemplo, sobre política local, que seria uma função deles, aumentar a questão da participação pública, discussão e tal. O resultado mostra que isso aconteceu nos círculos eleitorais da Inglaterra, nos mais ricos. Nos círculos eleitorais mais pobres da Inglaterra, quase não há dessas iniciativas digitais novas, disruptivas e tal, que vão fazer essa fomentação das discussões dos problemas públicos da sociedade. Por quê? Pelo mesmo motivo que os jornais têm tão baixa sustentabilidade. Não há dinheiro. Não há dinheiro em comunidades pobres, não há dinheiro em comunidades muito pequenas e muito distantes das grandes metrópoles para sustentar esses projetos jornalísticos. É por isso que eles ou nem acontecem, ou quando acontecem acabam fechando logo.
E esse é o ponto que eu estou trazendo aqui nesse artigo. Eu estou há 7 anos estudando esse assunto, muito focado em modelos de negócio, na sustentabilidade da mídia local. E o primeiro ponto que eu estou tendo que colocar quando eu discuto esse assunto é: uma coisa são os jornais locais das grandes metrópoles, da capital de país, capital de estados no Brasil, ou mesmo de cidades importantes com grande atividade econômica e grande população. Aí sim você pode pensar em projeto disruptivo, em projeto que vai buscar fundos fora para conseguir dar o start, mas depois ele vai ganhar dinheiro com financiamento coletivo, ele vai poder fechar o conteúdo para assinantes e vai ter um público que vai pagar por isso. Todas essas ideias bacanas de newsletter paga, de podcast, tudo isso funciona. Mas quando chega nas pequenas cidades e nas cidades com baixa atividade econômica, não dá. Falta dinheiro e essas cidades estão cada vez mais sendo afetadas por desertos, notícias que eu já falei várias vezes aqui nesse canal, e agora com outros números, os que eu estou trazendo hoje, eles não são sustentáveis e esses projetos não estão acontecendo para mudar a vida pública, como é o caso do capítulo de livro que eu li sobre a Inglaterra. Quais os caminhos então? Primeiro, para cidades que têm atividade econômica, que tem uma população minimamente relevante, tem muitos caminhos, tem muitos cursos hoje gratuitos que inclusive ajudam quem é jornalista e quer montar o seu próprio projeto, por onde começar, qual ferramenta buscar, qual vai ser o modelo de negócio ideal, qual deve ser a principal fonte de receita. Agora, quando a gente fala de pequenas cidades, desses lugares mais problemáticos, nós vamos precisar de pensar em outra solução que vai passar pelo poder público, que vai passar por um financiamento externo a essas comunidades. Ah, mas precisa disso? Se a gente entende que ser bem informado é um direito do cidadão, sim, tanto no Brasil quanto em Portugal, quanto em outros países, vai ter que ser discutido uma forma de vir financiamento externo, de fora, para sustentar permanentemente esses projetos jornalísticos. Permanentemente. Não é apenas para ele começar e depois caminhar com as próprias pernas. Talvez muitos deles nem vão conseguir. E voltando ainda para as cidades que têm mais estrutura, tem no site do News Sustainability Project uma coisa bem interessante que é o diagnóstico. Por exemplo, se você tem um projeto jornalístico já no ar, você pode colocar os dados lá e ele vai te dar um relatório da sustentabilidade do teu projeto e o que você deve fazer para melhorar ele nesse ranking, no caso, né? É bem interessante. Como eu falei, para lugares desenvolvidos tem muita ferramenta interessante, muitos cursos gratuitos e muitas formas de fazer coisas legais. E por isso que tem tantos projetos tão bons, tantos bons exemplos por aí. Mas o que eu venho estudando nos últimos anos é começar a falar sobre aqueles lugares onde falta tudo, falta principalmente dinheiro. Se você gostou desse vídeo, curte, dá um like, faz um comentário e se inscreve no canal. Isso aqui não é um canal feito para ter dinheiro, para ganhar dinheiro. Isso aqui é um canal de um pesquisador, de um estudante de doutorado em jornalismo, em comunicação, que estuda a sustentabilidade do jornalismo e usa esses canais, blog, YouTube, para trocar ideias e fazer algumas divulgações de pesquisas que estão sendo feitas. Mas se você se interessa pelo assunto, segue o canal e ajuda a divulgar.